Lula-Bolsonaro, eleições não acabaram ainda, continua a disputa entre os dois. Vamos falar a respeito disso hoje. Antes, porém, gostaria de pedir que você se inscreva no canal, que você curta, que você comente, que você mande nos grupos, que você me ajude a chegar cada vez a mais pessoas. Vamos lá? Olha só, vem para a tela aqui comigo, Poder 360, a matéria despenca número de eleitores que acham Lula melhor que Bolsonaro. Petista começou 2024 com 51%, achando o seu governo melhor que o do antecessor. Em março, a taxa caiu para 44% e agora são só 38%. Então tem uma queda aí nas pessoas que acham Lula melhor que Bolsonaro. A taxa de eleitores que dizem preferir o governo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT ao governo de Jair Bolsonaro do PL despencou 13 pontos percentuais desde janeiro deste ano, 2024. No início do ano, havia 51% de eleitores que declaravam que a gestão petista era melhor do que a bolsonarista. Em março, a taxa caiu para 44% e agora é de 38%, menor patamar desde o início do mandato. Os dados são da pesquisa do Datafolha, realizada no dia 25, ou de 25 a 27 de maio de 2024. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Na outra ponta, 41% dos brasileiros afirmam que o governo atual é pior que o seu antecessor. O número se manteve inalterado desde março, mas agora é a primeira vez que a taxa supera numericamente a dos que dizem que a administração Lula é melhor, como mostra o gráfico a seguir. Você vê aqui o gráfico, uma comparação dos governos Lula e Bolsonaro na pesquisa, e aqui você vê em vermelho, né, a piora do Lula e em azul o melhor Lula. Embaixo, igual em azul claro, e as pessoas que não souberam opinar ali num cinza. Então a taxa que entende que Lula, até agora, acha que o governo Lula é melhor ou pior do que Bolsonaro, 46% achavam o governo melhor, em junho foi para 51%, eu me refiro ao governo Lula, né? Em setembro, 48%, em dezembro, 49%, em janeiro, 51%, em março, 44%, e agora o menor patamar, 38% dos brasileiros acham o governo de Lula melhor do que o governo de Bolsonaro. Na outra ponta, você vê aí que Bolsonaro vinha com 36%, depois 38%, 40%, 38%, 39%, 41%, 41%. Nesse momento, Lula, teoricamente, para a maioria das pessoas, né, Lula é pior que Bolsonaro. 41% entende dessa forma. Esses são os números aí da pesquisa Datafolha. Tem vários outros números aqui, não vou trazer para você por questão de tempo, mas você encontra aí no Poder 360 os dados dessa pesquisa que mostra uma queda do governo Lula em relação àqueles que achavam o governo melhor do que o antecessor Bolsonaro e hoje já mudaram de ideia. Por falar em Lula, olha só, matéria do Poder 360, rombo fiscal bate recorde e atinge 1,043 trilhão de reais em abril. Que coisa, hein? Trilhão de rombo fiscal que o governo Lula nos entrega aqui no mês de abril. Impressionante. O setor público consolidado, formado por União, estados, municípios e estatais, registrou um déficit nominal de 1,043 trilhão no acumulado de 12 meses até abril, ou seja, de abril de 2023 até abril de 2024. O valor é recorde e na série histórica iniciada em 2002. O Banco Central divulgou o resultado nesta quarta-feira, dia 29, melhor dizendo, a última quarta. E aqui você tem também no Poder 360 o relatório na íntegra, que eu não vou trazer para você por questão de tempo, né? Mas o rombo nas contas públicas superou pela primeira vez o pico registrado na pandemia do Covid-19, que era de 1,017 trilhão. Quer dizer, o Lula conseguiu, sem pandemia, um rombo, um prejuízo para o Brasil maior do que aquele que a pandemia trouxe. Olha, eu gostaria até de ver uma comparação com os outros países, né?
ver se tem algum país que conseguiu isso, sem pandemia, superar o rombo fiscal no ano de pandemia, que foi um ano terrível, negro para todos. Terra Brasil Notícias. Sem explicar bem como, Lula diz que a economia brasileira vai crescer. Quem duvidar vai quebrar a cara. Acho que eu vou quebrar a cara. Olha a foto do Lula, inclusive com um gesto estranho com a mão aí o Lula, né? Mas falando que se você duvida que a economia vai melhorar, você vai quebrar a cara. Eu já estou preparado para quebrar a cara nesse caso, né? Não vai ter muito o que fazer, não. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que a economia vai crescer e que quem não acredita, ou acredita ao contrário, vai quebrar a cara. A declaração foi feita durante o anúncio de novas medidas para o Rio Grande do Sul na manhã de quarta-feira. O Lula anunciou, falou, mas não explicou, né? Ele diz aqui, abre aspas, eu sou teimoso em dizer que quem duvidar que a economia brasileira vai crescer, vai quebrar a cara no final do ano, comentou Lula. Na ocasião, Lula mencionou os dados de abril do Cadastro Geral de Empregos e Desempregos, o CAGED, que registra uma geração de 240 mil empregos, um número 32% maior do que abril do ano passado. Aí o Lula, aqui ele continua falando sobre o crescimento, né, do que ele vê aí do Brasil e que eu sinceramente não vejo, mas enfim, a matéria toda você encontra no Terra Brasil Notícias. Portal O Tempo. O Tempo traz pra gente uma informação que vai na contramão do que o Lula está falando, né? O Lula quer que as pessoas acreditem que vai tudo melhorar, mas os professores, pelo menos os professores, não estão acreditando. Olha só, matéria do jornal O Tempo. Professores da Universidade Federal de Minas Gerais decidem pela continuidade da greve. A luta continua. A comunidade da APUB destacou que a decisão é um reflexo da insatisfação com a mais recente proposta apresentada aos servidores docentes pelo governo federal. Aqui a foto da Assembleia, né? O pessoal votando ali com a mão erguida e votando com vermelho, mas esse vermelho aqui não é favorável ao Lula, não. Isso aqui é contra ele, é pela continuidade da greve. Aí a foto você vê dos professores. A greve dos professores da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, está mantida. A decisão foi tomada em assembleia realizada na quarta-feira, dia 29 de maio. Na próxima terça-feira, dia 3 de junho, vai acontecer o Dia Nacional da Luta pela Educação Federal. E nesse dia os protestos devem incomodar bastante o governo Lula. Muito provavelmente teremos protestos em todo o Brasil aí contra o governo Lula, ou pelo menos contra o que ele oferece, né, aos professores em termos aí de reajuste. Matéria completa também você encontra no portal O Tempo, aqui no Caderno das Cidades, falando sobre essa greve que permanece na Universidade Federal de Minas Gerais. Para encerrar esse assunto, nesse primeiro bloco aqui, falando de política, enquanto Lula diz que as coisas vão melhorar, né, e que quem duvidar vai quebrar a cara, não é a realidade que a gente está vendo no Brasil. Terra Brasil Notícias. Dólar e economia. Vamos ver como é que está a situação do Brasil? Dólar a 5,20 e Ibovespa opera em forte queda. Investidores seguem apreensivos. Bolsa caindo, dólar subindo, mas o Lula diz que tudo vai melhorar e que se você duvidar, você vai quebrar a cara. As ações, aqui ele fala que algumas ações subiram, né? Não veio ao caso para nós, mas ele está fazendo uma comparação com a Bolsa Brasileira, que não foi bem, né? Na véspera do feriado de Corpus Christi, o Ibovespa abriu a negociação de quarta-feira em queda de 0,89% a 122.675 pontos. Os principais papéis de peso do índice caíram no pregão de abertura. Ele está fazendo referência aqui a Petrobras, né, caiu. A Petrobras teve estabilidade. E ações, a Petri 3, na verdade não teve estabilidade, né? Porque caiu 0,60, que estabilidade é essa? E as preferenciais 0,48. Lembrando que a Petrobras e a Vale são as duas maiores empresas, né? As duas maiores ações da Bolsa. Então, enquanto o Lula fala que tudo vai melhorar, não é o que está acontecendo. E nessa véspera de feriado, hoje feriado, ontem véspera de feriado, o mercado financeiro dava o recado. As coisas não estão bem, ao contrário do que tenta pregar o presidente. Tomara que melhorem para o bem de todos nós.
Grande abraço, um beijo no seu coração, Deus abençoe muito seu dia, seu feriado. Tudo de bom para você e sua família. Até o próximo vídeo.